agora do Alex de Guarulhos. O dízimo é mandamento para a igreja? Implica na salvação? Isso, a palavra mandamento é do grego lei, né? A lei, nomos, lei, anomos, sem lei, é uma coisa complicada, porque se implica na salvação, você tem que dizer que o dízimo é condição sine qua non para a salvação, e não é verdade. Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não diz: aquele que invocar o nome do Senhor e entregar o dízimo será salvo. A Bíblia não diz: aquele que invocar o nome do Senhor e guardar o sábado será salvo. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma coisa você encontra em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, tá? Porém, a Bíblia mostra no Evangelho de João que quem é salvo é orientado pelo Espírito Santo na verdade. Bem, Jesus não revoga o dízimo. Mateus 23, em que pese alguns irmãos têm outra interpretação sobre isso, Mateus 23, diz assim a palavra do Senhor, ó. Mateus 23. Tá aqui. Muito bem. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, Jesus falando aos judeus, aos fariseus ali, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ele não revoga o dízimo. É importante entender o seguinte, algumas questões sobre o dízimo, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Bom, palavras usadas no Antigo Testamento para essa questão do dízimo, né? Nós temos duas palavras, assar, que eu não sei se minha pronúncia está muito correta, porque hebraico não é muito a minha praia. Minha praia é o grego koiné, o grego antigo, ou os dialetos do grego clássico, tá? Que significa a 10ª parte, com o sentido de dízimo, e essa palavra aparece 7 vezes. Gênesis 28:22, Deuteronômio 14:22, Deuteronômio 26:12, primeiro livro de Samuel 8:15-17, Neemias 10:37 e 38. Na raiz original desse termo, significa acumular, crescer, ficar rico. Daí provém a ideia de acumular um dígito, ou seja, um décimo. A segunda palavra é maser, que é a 10ª parte, palavra usada 32 vezes no Antigo Testamento. E conforme se vê em Gênesis 14:20, Levíticos 27, 30 e 32, etc. Em vários textos, Números 18, 24 e 26, Deuteronômio 12, 6, 11 e 17, segundo livro das Crônicas de Israel 31, 5, 6 e 12, Neemias 10, 37 e 38, Amós 4, 4, Malaquias 3, 8 e 10. Bom, mas no Novo Testamento nós temos no Novo Testamento duas formas verbais e uma nominal. Sobre essa questão do dízimo. Decato, que é dar uma 10ª parte, ou dizimar, né? Dizimar, é um verbo, que aparece somente 2 vezes, Hebreus 7, versículos 6 e 9. Apodecato, dar uma 10ª parte, ou dizimar também, o que no grego é uma forma composta da primeira, né? Que figura por 3 vezes, Mateus 23, como eu citei, Lucas 11:42, Hebreus 7:5. E tem uma forma nominal que é decate, que é décimo, uma forma ordinal, na verdade, usada apenas em Hebreus 7, 7, versículo 2, versículo 4, versículo 8, versículo 9. Eu vou dar algumas informações sobre o dízimo para ficar registrado para vocês para futuras pesquisas, ok? Tá? Vamos lá. Na cultura judaica, né? fora da cultura judaica, nas antigas alusões literárias, sabemos que o dízimo existia em muitas culturas antigas, sobre uma forma ou outra. No trecho de Gênesis 14, 17 a 20, nos informa sobre o costume antes da lei mosaica. Sabemos que a prática existia entre os gregos, os romanos, os cartagineses e os árabes.
O Antigo Testamento ilustra o ponto em duas oportunidades. Antes de tudo, Abraão apresentou a 10ª parte dos despojos do combate militar em que se envolveu a Melquisedeque, Gênesis 14 e 20. Bom, o dízimo, portanto, é antes da lei. O dízimo é antes da lei, tá ok? O Plínio está citando aqui aqui no Instagram a palavra hebraica, já citei também. Bom, no Novo Testamento é evidente que Jesus reconhecia a natureza obrigatória do dízimo no caso da nação de Israel. Mas está longe de ser claro que isso envolvia até mesmo a igreja cristã. Normalmente os teólogos concordam que o Novo Testamento é um pacto de liberdade e que cada crente deve dar a Deus conforme o Senhor o fizer prosperar, sem ser obrigado, contudo, a contribuir com somas específicas. Tem teólogos que pensam assim, baseado em primeira epístola de Paulo aos Coríntios 16, 1 e 2. Porém, a Bíblia diz que existem corações exercitados na avareza. Não é? O fato, porém, é que o Novo Testamento não nos dá qualquer instrução direta sobre a questão dos dízimos, embora frise a questão da generosidade. E aqui eu quero reforçar Atos 2,42 em diante. A generosidade é uma parte da lei do amor, no tocante a todas as nossas ações e culto religioso. Muitos intérpretes pensam que o silêncio do Novo Testamento é proposital, dando isso a entender que o crente não está sob a lei. Porém, não é da lei o dízimo, é anterior à lei. Não é? E alguns intérpretes incluem essa questão da regulamentação sobre o dízimo. Ainda outros eruditos opinam que o silêncio das escrituras nesse caso é circunstancial, pelo que não teria qualquer significado. Nesse caso, poderíamos supor que a legislação veterotestamentária continua a vigorar nos dias do Novo Testamento. Bom, então vamos lá. Eu sou a favor do dízimo, pastor Cruvinel. E tem um texto da Bíblia, Lucas 17:10, que diz que se você faz só que é da sua obrigação, se considere servo inútil. Se considere servo inútil. Então, não é só o dízimo, é as ofertas também. Abençoar a vida dos irmãos, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Então, eu dei aqui um breve estudo sobre o dízimo e eu acredito que tenha sido uma bênção. Deixa eu falar, eu tenho um kit, se você quiser adquirir esse kit, são 3 DVDs de escatologia, falando sobre as questões escatológicas, um DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo, e o livro A Vida da Igreja, que é da minha autoria. Esse livro é da minha autoria, já está na 3ª edição. Se você quiser adquirir esse kit, anota meu WhatsApp, não é para pergunta, é para adquirir o kit ou convites para pregar quando terminar a pandemia aí, quando terminar, aliás, o isolamento social. Meu WhatsApp é 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Vou repetir de novo. Quer adquirir o kit ou me fazer um convite? 11 967 66 5787. Devagar. 11 967 66 5787. Deixa eu falar, irmãos, entra no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, se inscreve, aciona o sininho, as notificações, curte os vídeos que ajudam o canal. Também na Teológica Vida, precisamos que muita gente entre ali no canal da Teológica Vida. Meu canal é Pastor Roberto Cruvinel. Me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel. Tá bom? Me sigam no Instagram. E meu site, tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br. Gente, Jesus abençoe. Está chegando o final.